Tem gente que se impacienta quando testemunhas de Jeová batem à sua porta. Eu faço diferente. Aproveito quando vão à minha casa e procuro lhes perguntar e dizer algumas coisas. Ontem pela manhã, conversei com 2 senhores dessa denominação religiosa. Quem começou a conversa foi o menos experiente, talvez um aprendiz. Esperei que ele falasse algumas coisas sobre a condição do mundo e o fim dos tempos, e então perguntei: Jesus voltará ou já está presente aqui desde 1914? Segundo o Sr. Michelson Borges contou aqui, ele mesmo fez uma mudança brusca de tema. E isso é uma técnica bastante previsível. O Sr. Michelson mais à frente vai acusar os nossos irmãos de terem feito isso. Então aqui eu quero apontar desde já que o Sr. Michelson já cometeu essa falácia no início. Por enquanto vamos deixá-lo falar. A pergunta o deixou meio surpreso e aí quem assumiu foi o homem mais experiente. Ele me disse o que eu já esperava, que Jesus está presente, mas não visivelmente, e que sua vinda será entre nuvens dos céus, portanto invisível. E então se pôs a me explicar o significado de parousia. Gravem bem essa parte. O irmão deu 2 respostas ao Sr. Michelson e falou sobre 2 eventos diferentes. 1, que Jesus está presente, ou a parousia de Cristo, de forma invisível. E 2, que haverá uma futura vinda e que essa também será invisível entre as nuvens do céu. Depois o irmão passa a explicar o significado de parousia, que é presença e não vinda, para diferenciar os 2 eventos distintos. Por agora, deixemos o Sr. Michelson falar. Voltei a perguntar: você conhece grego? Ele me disse que não, como geralmente me dizem todas as testemunhas. Para não deixá-lo mais constrangido, voltei às perguntas. Senhor Michelson, que declaração infeliz. Aliás, foi infeliz para o senhor, pois foi essa declaração que me instigou a fazer este vídeo para colocar o senhor no seu devido lugar. Voltei a perguntar: você conhece grego? Ele me disse que não, como geralmente me dizem todas as testemunhas. Para não deixá-lo mais constrangido, voltei às perguntas. Você está se aproveitando de ter tido a chance de estudar em uma universidade e ter alta graduação formal, coisa que nem todo mundo tem. Não, Sr. Michelson, nem todo mundo teve a chance de estudar assim como o senhor teve. Mas lembre-se que entender o grego bíblico não é um requisito para a salvação, conforme diz 1 Timóteo 2, 13 e 4. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Perceba que o requisito para a salvação é o conhecimento pleno da verdade, ou exato da verdade, completo da verdade, não do grego. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo que o conhecimento de grego que o Sr. Michelson tem é absolutamente tudo que ele possui, pois não apenas lhe é insuficiente o conhecimento exato da verdade, mas também ele carece muito de uma linha coerente de pensamento. Confesso que ao terminar de assistir ao seu vídeo eu percebi que eu fora exposto a uma orgia tão grandiosa de contradições e erros bizarros que por fim fiquei devaneado, sem nem mesmo saber se ele é cônscio daquilo que ele acredita. Logicamente, nem todas as pessoas conhecem o idioma grego. Quando eu faço essa pergunta para adventistas, batistas, católicos, assembleanos e pentecostais, geralmente é o que todos dizem, ou quase todos, incluindo muitos pastores dessas organizações e denominações também. No entanto, isso não impede tais pessoas de saber o significado de uma palavra e defini-la. Ou por acaso o senhor nunca ouviu falar de dicionário, Sr. Michelson Borges? Será que você mora em um mundo mitológico onde é impossível que se descubra o significado de uma palavra sem que se conheça o idioma? O mundo mitológico do Sr. Michelson Borges. Preciso dizer uma coisa, ao analisar o vídeo do Sr. Michelson, eu comecei a perceber que ele pensa, raciocina e analisa ideias com base em seus próprios e subjetivos conceitos e padrões de lógica e coerência. Em outras palavras, o Sr. Michelson Borges evidencia morar em um mundo mitológico filosoficamente impossível, onde a desinformação predomina e os raciocínios desprovidos de qualquer senso lógico são a regra, não a exceção. E eu fui passar um dia nesse mundo mitológico do Sr. Michelson Borges. E nesse mundo mitológico, eu descobri que eu tenho um filho. E nesse belo dia, meu filho chegou em casa e me disse assim: pai, aprendi hoje na escola o significado de democracia. Então eu lhe disse: diga-me então o significado de democracia. Nisso meu filho respondeu: o termo tem a sua base em 2 palavras gregas, demos, que significa povo, distrito, e kratos, que significa domínio, poder, o que nos traz o significado de poder do povo, ou governo do povo. Mas visto que nesse dia eu estava dentro do mundo mitológico do Sr. Michelson Borges, assim também eu estava sujeito às mesmas regras totalmente desprovidas de senso lógico que são ditadas pelo governante desse mundo mitológico impossível, o Sr. Michelson Borges. Por isso, imitando o mestre Michelson, eu perguntei à minha prole: filho, você conhece grego? E ele me disse não, como geralmente me dizem todas as crianças. Para não deixá-lo mais constrangido, voltei às perguntas. Afinal, nesse mundo mitológico impossível do Sr. Michelson Borges, é assim que as coisas funcionam. Não se pode, é pecado, constrangedor,
saber o significado de uma palavra sem que se tenha domínio da língua em questão, pois dicionários não podem ser usados nesse mundo mitológico impossível do Sr. Michelson Borges. Mas agora, voltando ao mundo real, realmente, nem todas as testemunhas de Jeová conhecem o grego a fundo, mas isso também não significa que nenhuma testemunha de Jeová o conheça. É importante, inclusive, salientar que mesmo aquelas que não o conhecem, ou não conhecem os idiomas originais das escrituras profundamente, são incentivadas a estudar certos termos e expressões gregas e hebraicas. Até mesmo senhorinhas idosas e crianças, ao ministrarem e receberem estudos bíblicos, passam a conhecer certos termos desses idiomas. Se Jesus já veio, para que realizar o culto memorial, como as testemunhas chamam a Santa Ceia, em memória dele até que ele venha? Se ele já veio, por que ainda temos que nos preocupar com os sinais de sua vinda? Como é que é? Se Jesus já veio? Quem é que disse que Jesus já veio? Que coisa feia, Sr. Michelson. Você, que esbanja conhecimento em grego usando uma falácia pífia dessas? As testemunhas de Jeová não dizem que Jesus já veio, mas que ele está presente. Não é você que constrange as pessoas que não sabem grego, Sr. Michelson? Então deveria saber que existe uma diferença entre parousia, em Mateus 24:3, e a palavra grega erkomai, usada em 1 Coríntios 11:26, que será abordado na próxima pergunta. A próxima vez que você inventar de questionar alguém, Sr. Michelson, pegue alguém do seu tamanho. Pegue alguém do seu tamanho. Eu estou começando a entender porque o senhor perguntou ao irmão se ele sabia grego. Eu acho que o senhor queria tomar uma aula. Bom, se o senhor queria isso, então o senhor vai ter hoje. Primeiro você precisa entender o que nós alegamos. E nós alegamos que Jesus está presente, não que ele já veio, mas que ele está presente de modo invisível. Nós vamos mostrar nesse vídeo que Jesus está presente de forma invisível nos céus, atuando como rei. Nós também mostraremos que essa presença de Jesus deve ocorrer de modo invisível por um tempo que antecede o Armagedon. E este último corresponde à vinda de Jesus. O Armagedon é a vinda. Nós mostraremos que o Sr. Michelson está errado quanto às suas alegações debaixo de 3 tópicos argumentativos. Primeiro, o significado das palavras. Segundo, as referências feitas por Jesus. E terceiro, as declarações dos apóstolos. Quanto ao primeiro tópico, vejamos o significado das palavras. Nessa parte do vídeo, nós vamos entender o significado de alguns termos. Parousia, por exemplo, e erkomai. Parousia significa presença. O Sr. Michelson discorda, mas ele está errado e nós vamos provar por quê. E erkomai é o verbo que está relacionado com a ideia de vir. Vir ou ir, acompanhar, aparecer, trazer, entrar, estar pronto. Essas duas palavras, na grande maioria das Bíblias, são traduzidas com a ideia de vir, no que se refere a Cristo, mas isso é errado. Isto é errado, essa tradução é errada. O certo é presença e a gente vai mostrar por quê. Aqui eu me refiro a parousia. No entanto, são palavras diferentes que não são intercambiáveis, isto é, parousia e erkomai. E não se pode usar uma no lugar da outra sem que se altere o sentido. Outra dicotomia que analisaremos aqui é a diferença entre apousia e parousia. Apousia é estar longe, ausente, e parousia é estar perto, presença. Também veremos as dicotomias entre apeimi, que significa estar distante, ausente, e que é um verbo, e o verbo paremi juntamente com o substantivo parousia, que significa presença. Em termos simples, as palavras apousia e apemi expressam ideias opostas à parousia. Veja também que analisaremos outra palavra, isto é, pareimi, que está relacionado com parousia. Pareimi significa estar perto, próximo, e parousia significa presença. Agora vamos falar sobre a definição de parousia, presença. Por favor, leia comigo Mateus 24:3, que diz: Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda ou parousia. Na verdade não é vinda, é presença, a gente vai mostrar. E do fim do mundo. Parousia é uma palavra grega formada de pará, que significa ao lado de, e de ousia, que significa o ser, o estar, ou um ser, derivada de eimi, que significa ser ou estar. A união desses termos, pará e ousia, sendo pará ao lado de e ousia ser ou estar, forma a palavra parousia, que significa literalmente o estar ao lado de, isto é, uma presença, não uma vinda. Ela é empregada 24 vezes nas escrituras gregas cristãs, isto é, no Novo Testamento. Assim, parousia não tem a ideia de vinda, como de estar a caminho, mas de presença, como já estando ali, já estando presente, depois da chegada. Para entendermos melhor, quando a Bíblia usa a palavra parousia, ela faz um contraste entre presença e ausência, e não entre chegada ou vinda e partida. Por exemplo, veja, Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença, aqui presença é parousia, mas muito mais agora na minha ausência, isto é, apousia, efetuai a vossa salvação com temor e tremor.
Nesse texto de Filipenses 2:12, Paulo contrasta a palavra parousia com apousia. Veja só, parousia é diferente de apousia. Apousia significa estar longe, ausente. Então, se são opostos, parousia tem que significar estar perto, presença. Esse texto em si, de certa forma, já seria suficiente para que entendêssemos o significado de parousia. Mas observe outros contrastes usados nas Escrituras com referência a essa palavra. Veja agora Filipenses 1:25-26, que diz: E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença, parousia, de novo convosco. Veja só, Almeida atualizada, presença, parousia. Vamos ver vários exemplos do uso de parousia. 1 Coríntios 16:17 diz: Eu me alegro com a visita ou parousia de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois eles compensaram a ausência. Ausência aqui é a palavra hustérema de vocês. Então veja só que parousia é o contrário de hustérema, que significa presença, e carência, são opostos. Hustérema, carência, e parousia, presença. Então daqui, optou pela palavra visita ao traduzir parousia. Uma visita, ela só é uma visita se ela está presente, enquanto ela está ali. Enquanto ela não está ali, ela não é mais uma visita. Se ela for embora, ela não é mais uma visita. Então, uma visita tem que estar presente para que seja uma visita. Nestes exemplos, Paulo claramente não falava de uma aproximação ou chegada. Usava parousia no sentido de presença, estar presente, estar ali. Agora veja como o verbo pareimi é contrastado com o verbo apeimi. Aqui o verbo pareimi é relacionado com parousia, estar presente. Essas palavras são apresentadas como tendo sentidos opostos. Segunda carta aos Coríntios 10:11 diz: Considere o tal isso, que, quais somos no falar por cartas, estando ausentes, apeimi, tais seremos também no fazer, estando presentes, pareimi. Então, apeimi aqui é contrastado com pareimi. Apeimi é estar distante, estar ausente. Então, segue-se logicamente que o verbo pareimi representa a ideia de estar presente. A palavra apeimi é traduzida sempre com a ideia de estar ausente. Sempre. E é colocada aqui em 2 Coríntios 10:11 como sendo o oposto de pareimi, estar presente. Ora, se apeimi é traduzida sempre como a ideia de estar ausente, e ela é o oposto de pareimi, então pareimi tem que ser estar presente e não expressar a ideia de vir. Então, para concluir, apeimi é estar ausente e pareimi é estar presente por ser seu antônimo. Ideias opostas, presente e ausente. Para entendermos ainda mais a palavra parousia, vamos ver mais um exemplo desse verbo apeimi, que é o oposto de pareimi, que expressa a ideia de estar ausente. Vamos ver um exemplo interessante. Porque ainda que eu esteja ausente, apeimi, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Perceba que nesse texto, o antônimo de pareimi, que é próximo de parousia, assume o papel de um antônimo de uma presença espiritual invisível. Vamos ver mais um exemplo disso. 1 Coríntios 5:3, que diz: Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, apeimi, mas presente, pareimi, a mesma palavra relacionada com parousia, no espírito, presente no espírito. Já julguei como se estivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Que a palavra parousia também pode ser invisível, uma presença invisível, é indicado pelo uso que Paulo fez da forma verbal aparentada, isto é, pareimi, ao falar de estar presente em espírito, embora ausente no corpo. Com todos esses exemplos, nós podemos entender que parousia significa, de fato, estar presente, e não vir, estar vindo, vinda. Mas especialmente neste último exemplo, nós podemos perceber que o verbo que expressa uma ideia oposta a pareimi e a parousia, isto é, estar presente e presença, assume uma função de uma ausência física e também antagoniza uma presença espiritual. Agora raciocine comigo. Se o verbo que expressa uma ideia oposta a pareimi e parousia se opõe a uma presença espiritual invisível, segue-se logicamente que parousia pode muito bem ser ou se referir a uma presença espiritual invisível em alguns casos. Agora passemos ao último ponto de análise debaixo deste tópico argumentativo 1. O termo parousia está relacionado com outro termo, que é o pareimi, que significa estar perto, isto é, próximo, estar presente. Então veja como pareimi está relacionado com parousia, é o verbo relacionado. Pareimi, estar perto, próximo, e parousia, presença. Veja como a versão Almeida atualizada verteu essa palavra pareimi em Lucas 13:1, que diz: estavam presentes. João 11:28, está aí. Atos 10:33, estamos presentes. Atos 17:6,
presença. Gálatas 4:18, estou presente. Gálatas 4:20, estar presente. Veja agora como a mesma tradução Almeida atualizada verteu a palavra parousia quando ela se refere a Jesus. Ali em Mateus 24:3, vinda, mas não é vinda, é presença. Mateus 24:27, também como vinda, mas não é vinda, é presença. Mateus 24:37, vinda também, mas não é vinda, é presença. E Mateus 24:39, como vinda também, mas não é vinda, é presença. E dentre outros textos também. Apesar disso, é essencial afirmar que parousia não significa vinda, mas significa presença. Apenas para concluir então, quando a Bíblia usa a palavra parousia, ela contrasta com ausência. Então é presença e ausência, é este o contraste feito, não ida e vinda. Agora nós vamos alterar o tópico para a vinda de Cristo, não mais a presença. Mas antes disso, vamos ver como algumas traduções da Bíblia verteram a palavra parousia por presença, mesmo quando se refere a Cristo. Veja, por exemplo, The Emphatic Diaglott, de Benjamin Wilson, que verteu aqui a palavra parousia como presença em Mateus 24:3. A maioria das Bíblias verte vinda, mas aqui foi vertido presença. Parousia, presença. Vou dar um zoom para você ver. Ó. The Emphatic Diaglott, de Benjamin Wilson. A vinda de Cristo, vamos falar um pouco sobre isso. Vinda, a palavra grega para vinda, comumente usada, é o verbo que indica a ação, isto é, erkomai, que pode significar chegada, chegou, veio, segundo a concordância de Strong, número 2064. Quando a Bíblia usa o verbo vir, ela contrasta com ir, não com a ideia de ausência, conforme parousia contrastada. O verbo erkomai, que é vir, e seus derivados, são contrastados com hipago e poriumai. Então veja nesse quadro aqui, erkomai, vir, aparecer, trazer. Vir é contrastado com poriumai, que significa viajar, partir, ir para uma jornada. E também é contrastado com hipago, que significa retirar-se, partir, literalmente ou figurativamente. Visto que está esclarecido o significado de presença e de que está claro que presença não é vinda, vejamos também, para concluir, um pouco sobre a vinda de Cristo como executor. Segundo Mateus 24:30, diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e virão vir, erkomai, o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O que significa tudo isso? Para ilustrar, imagine que você conhece uma pessoa que é um paciente terminal de câncer. Perceba que o câncer não mata alguém momentaneamente. Primeiro, o câncer está presente e, à medida que o tempo avança, o câncer se alastra, até que, em um momento, o paciente morre. Essa ilustração serve para esclarecer o que é a presença de Cristo antes da vinda dele como executor. Então, a presença antecede a vinda como executor. Então, primeiro Cristo está presente e então ele executa. Passemos agora para o segundo ponto de análise da presença de Cristo, conforme nós mencionamos no início, que são as referências feitas por Jesus. Então Jesus fez referências quanto à sua parousia, e essas referências nos dão a certeza de que parousia é uma presença invisível. Quer ver? Os dias de Noé e o dilúvio. Mateus 24, 37 ao 39 diz: pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a parousia do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que, erkomai, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda, ou, na verdade não é vinda, é presença, parousia, do Filho do Homem. Aqui nós vemos que Jesus fez um paralelo entre os dias de Noé e a sua presença, parousia. E depois ele também fez um paralelo entre vinda com dilúvio. Então veja só, parousia é relativa aos dias de Noé. E erkomai, vinda, relativo ao dilúvio. Então erkomai é diferente de parousia. Parousia precede erkomai. A presença de Cristo precede a sua vinda, ou paralelamente, o dilúvio. Veja o que diz Mateus 24:3 de novo. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua parousia e do fim, suntélia, desse mundo. A palavra suntélia, que foi traduzida na versão que estamos usando, Almeida atualizada, como fim, segundo o dicionário de Strong, significa, na verdade, consumação, inteireza, e ela está associada à palavra parousia. Então veja que a parousia está associada à consumação, um estado de consumação. Em resposta à pergunta feita pelos apóstolos, Jesus começa a dar uma lista de eventos que ocorrerão durante a sua
parousia, ou presença, que equivale à suntélia, isto é, a consumação, o estado final desse mundo. Mas no final dessa lista, Jesus troca as palavras que ele mesmo estava usando e em vez de falar suntélia, Jesus passa a usar outra palavra, que é telos, que segundo o dicionário de Strong, significa preparar-se para uma meta definitiva. O ponto-alvo como limite, conclusão, resultado imediato, o extremo. Veja em Mateus 24:13 como telos é traduzido. Mas quem perseverar até o fim, telos, será salvo. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, telos. Mateus 24:30, que diz ali: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir, Ercomai, o Filho do Homem, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então veja que Ercomai, que expressa a ideia de vir, está relacionado com telos, que é o limite final, o fim, o extremo, o último fim. Não a consumação, mas o fim. Outro ponto encontra-se na parábola das minas. Veja só a parábola das minas, Lucas 19, do 11 ao 27, que diz: ouvindo eles isto, prosseguiu Jesus e contou uma parábola. Visto estar ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Então aqui os discípulos achavam que o reino de Deus viria naquela época. Eles tinham uma data errada, por assim dizer. Eles achavam que Jesus ia mudar tudo naquela época. Eles estavam errados. Disse, pois, Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Veja só, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Este é Jesus. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram-no após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, repito, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregara o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. 22. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus, e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no banco? Então, vindo eu, o teria retirado com os juros. Olha 27. Quanto, porém, aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O homem nobre aqui representa Jesus, logicamente. E com isso podemos perceber nessa parábola a grande diferença entre Jesus assumir o reino e voltar. Note que a volta ocorre somente após Jesus assumir o reino, ou seja, em ordem cronológica. Ele primeiro parte para uma terra longínqua, e de fato Jesus partiu para o céu. Aí ele então assume o reino, o que de fato entendemos que também aconteceu, como veremos mais adiante, e isso deu início à sua parousia ou presença como rei. E é somente depois disso que ele volta, mas aí como executor. O próprio versículo 27 mostra que a ação de execução somente ocorre no último momento da parousia de Cristo. Vejamos agora outro paralelo, que é os dias de Ló, segundo diz Lucas 17, 26 a 30. Ademais, assim como ocorreu nos dias, plural, nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, e os homens casavam-se, as mulheres eram dadas em casamento, até aquele dia, singular, o fim, em que Noé entrou na arca, e chegou o dilúvio e destruiu a todos. Igualmente, assim como ocorreu nos dias de Ló, plural, dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia, singular, em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Do mesmo modo será naquele dia, fim, singular, vinda, executor. Do mesmo modo será naquele dia em que o Filho do Homem há de ser revelado. Observe que a passagem é bem clara em mostrar que aquele dia em que Noé entrou na arca é o mesmo em que chegou o dilúvio e destruiu a todos, conforme diz Lucas 17, 27. Paralelamente, o dia em que Ló saiu de Sodoma foi o mesmo em que choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Desde que Jeová decretou o fim do sistema de coisas pré-diluviano, esse sistema entrou em sua fase terminal, ou de consumação, sua terminação, segundo diz Gênesis 6:3. É a isso que se refere a expressão os dias de Noé.
e dias antes do dilúvio, segundo diz Mateus 24, 37 e 38. Esse período tem paralelo profético com o período chamado a presença do Filho do Homem, ou a parousia do Filho do Homem, e os dias do Filho do Homem, período que inicia com a entronização de Cristo como Rei nos céus e que termina com o fim do sistema satânico mundial. É interessante também que o versículo 30 diz: naquele dia em que o Filho do Homem há de ser revelado. A palavra traduzida ali como revelado é apocalipto, e segundo o dicionário de Strong, significa literalmente tirar a capa, isto é, desvendar, revelar. Agora pense num mágico de circo que puxa uma capa de cima de uma mesa e que embaixo dela está um coelho, ou o Sr. Michelson Borges. Nesse caso, o mágico revela não algo que surge instantaneamente debaixo da capa, mas algo que já estava presente ali e que a audiência ou o público não percebia. É esse o significado dessa palavra. Assim, Jesus somente pode ser revelado se ele estava presente de forma não visível ao público. Fatality. Apenas para que se compreenda um ponto importante, pode ser que surja a seguinte objeção ou dúvida. Veja Mateus 24, 42, que diz: portanto, mantende-vos vigilantes, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Com base nesse texto, alguns podem concluir que ninguém poderia saber que foi em 1914 que Jesus recebeu o poder régio. Mas a palavra usada por Jesus aqui é um derivado de erkomai, vir, que representa a vinda final, ou seja, o Armagedon, não o momento em que Jesus recebe o poder do reino. Vejamos agora o ponto 3, que são as declarações dos apóstolos. Apocalipse 12, do 7 ao 12, diz assim: então houve guerra no céu. Miguel, ou Jesus, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Visto que aqui se menciona Satanás como tendo um curto período de tempo, depois de Jesus receber o poder régio, segue-se por necessidade que Satanás permanece na terra, desviando as pessoas e acusando os irmãos de Cristo. Assim, a presença de Cristo é provada como sendo invisível nos céus por um curto período de tempo. E nesse curto período de tempo, Satanás alarga os seus esforços em desviar toda a terra habitada. É possível que algumas pessoas pensem que este evento aqui que nós descrevemos no livro de Apocalipse capítulo 12 se refira aos primórdios da criação, como algumas pessoas dizem. Que na verdade, quando Jesus expulsou Satanás do céu, isso foi muito antes, lá no Éden, antigamente. Mas isso é um absurdo cronológico. Por quê? Porque conforme diz o livro de Apocalipse, no próprio versículo 1 do livro de Apocalipse ali, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Então o que está escrito no livro de Apocalipse é com respeito ao futuro e não ao passado. Portanto, Satanás tem que ser expulso dos céus depois da escrita de Apocalipse, não antes. Ademais, veja que no livro de Jó, no capítulo 1 e 2, Satanás se mistura com os outros anjos e chega perante a presença de Deus. Peraí, mas Satanás não tinha sido expulso do céu? Isso é um absurdo. Se Satanás foi expulso do céu, ele não tem acesso ao céu. Mas no livro de Jó, na época de Jó, Satanás tinha acesso aos céus. Assim sendo, tal expulsão não pode ter em hipótese alguma ocorrido no período anterior ao Jardim do Éden, nem a qualquer período anterior ao livro de Jó e nem anterior ao livro de Apocalipse. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Então, para concluir e recapitular, nós apresentamos 3 argumentos sólidos e irrefutáveis quando unidos para provar que Jesus tem uma presença invisível como rei, que começa antes da sua vinda como executor. Então, Jesus entra numa presença espiritual invisível e após isso ele vem como executor no Armagedon. Para recapitular, as definições e aplicações das palavras deixam claro que parousia é presença e não vinda. 2. Os paralelos que Jesus fez entre sua parousia deixam claro que tal evento é extensivo e não visível. E 3. As declarações dos apóstolos quanto à presença de Cristo deixam claro que Cristo se estabelece como rei antes de vir como executor.